A porta da antiga Quinta no Douro rangeu como um grito abafado quando Tomás Ferreira a empurrou, 10 anos depois de ter sido expulso dali aos berros pelo próprio pai. O ar ainda cheirava a terra úmida e cachos de uva madura, mas agora carregava também o peso de um caixão fechado na sala principal. Tomás parou no umbral, o coração batendo tão forte que parecia querer fugir do peito, e viu o irmão mais velho, António, de costas, falando baixo com o advogado. As palavras "vender tudo" chegavam-lhe como facadas. Ninguém esperava o seu regresso. O pai, João Ferreira, morrera há 3 dias de um ataque cardíaco fulminante, deixando a Quinta das Videiras à beira da ruína financeira. António, o filho obediente, o heterossexual perfeito casado com uma mulher da alta sociedade portuense, já traçara planos, vender a propriedade a uma multinacional espanhola que transformaria as vinhas centenárias em produção industrial. Tomás, o pródigo, o desvio, como o pai lhe chamara na noite em que o descobrira aos 22 anos beijando Miguel nos celeiros, não fora sequer mencionado no anúncio de óbito. Mas o advogado, um homem magro de óculos redondos chamado Dr. Mendes, virou-se e reconheceu-o imediatamente. Tomás. A voz tremeu. António rodou nos calcanhares, o rosto endurecendo como granito. O que fazes aqui? Cuspiu, sem saudação. Tomás respirou fundo, o vento do rio Douro entrando pela porta aberta e agitando-lhe o cabelo escuro. Vim pelo enterro do meu pai. E porque, pelo visto, ainda sou filho dele. A tensão cortava o ar. A mãe, Dona Maria, sentada num sofá antigo, ergueu os olhos vermelhos de choro e soltou um soluço abafado ao vê-lo. Não correu para ele, mas também não desviou o olhar. Fazia 10 anos que não se viam. 10 anos desde que João o arrastara pelo braço até ao portão e gritara: "Nunca mais ponhas os pés aqui enquanto eu for vivo." Tomás obedecera. Fora para Lisboa, reconstruir a vida como designer gráfico premiado, namorara homens em segredo e em público, aprendera a viver sem a família. Mas agora o pai estava morto, e algo no testamento, o advogado pigarreou, mudava tudo. "Senhor Tomás, o seu pai alterou o testamento há 6 meses", disse Mendes, abrindo a pasta. António franziu o sobrolho. "O quê? Isso é impossível." O advogado prosseguiu: "Há uma cláusula condicional. Se Tomás regressar e, num prazo de 1 ano, provar que pode gerir a quinta com lucro, recuperando pelo menos metade das dívidas, terá direito a 50% da herança. Caso contrário, tudo passa para António." O silêncio foi sepulcral. António avançou um passo, os punhos cerrados. "Isso é loucura. Ele destruiu esta família." Tomás sentiu o sangue subir-lhe à cara, mas manteve a voz firme. "Eu não destruí nada. Fui destruído." A mãe levantou-se devagar, aproximou-se e tocou-lhe o braço pela primeira vez em uma década. "Fica para o enterro, filho. Por favor." Naquela noite, após o jantar tenso onde ninguém falou com ele, Tomás saiu para o terraço que dava para as vinhas. A lua cheia banhava as folhas de prata. Ouviu passos atrás de si e virou-se. Era Miguel. O mesmo Miguel que beijara escondido aos 22 anos, o filho do caseiro que crescera com ele, o amigo de infância que se tornara o seu primeiro e único amor verdadeiro antes da catástrofe. Miguel estava mais velho, barba curta, olhos verdes ainda mais intensos, corpo forte de quem trabalhava a terra todos os dias. Gerente da quinta agora, responsável pelas vinhas. "Tomás", murmurou, a voz rouca. Pararam a 2 metros de distância, como se houvesse um abismo entre eles. Não sabia se vinhas. Não sabia se era bem-vindo. Tomás engoliu em seco. Miguel baixou o olhar. "Depois que foste embora tudo mudou. O teu pai proibiu-me de falar o teu nome. Fiquei aqui, calei-me, trabalhei. Casei-me mesmo, por um tempo, com uma rapariga da vila. Para calar os boatos." Tomás sentiu o coração apertar. "Casaste-te." Miguel abanou a cabeça. "Durou 2 anos. Divorciei-me. Não consegui mentir para sempre." Ficaram em silêncio, o canto dos grilos preenchendo o vazio. Tomás quis tocar-lhe, mas recuou. Havia demasiado dor ali. "Voltei porque o testamento me obriga. Não por nostalgia." Mentira parcial. Miguel ergueu os olhos, feridos. "Então é só pelo dinheiro?" Tomás hesitou. "Não.
É para provar que vale alguma coisa. Que não sou o erro que o meu pai viu. Miguel aproximou-se um passo. Para mim, nunca foste erro. As palavras pairaram, pesadas. Depois virou costas e desapareceu na escuridão. Tomás ficou sozinho, o peito a arder. O regresso acabara de começar, e já sentia que o passado ia engoli-lo vivo. Os dias seguintes ao enterro foram de guerra fria. António tratava Tomás como intruso, dando ordens aos trabalhadores para ignorarem qualquer sugestão dele. Ele não percebe nada de vinhas há 10 anos, resmungava alto. A mãe tentava mediar, mas o medo de perder o filho mais velho mantinha-a silenciosa. Tomás instalou-se num quarto pequeno nos antigos aposentos dos empregados. António recusara-lhe o quarto de infância. Todas as manhãs, Tomás acordava cedo e ia para as vinhas com Miguel. Precisava entender o estado real da quinta. As dívidas acumuladas vinham de anos de preços baixos no mercado do vinho do Porto, concorrência feroz e investimentos errados do pai. As vinhas estavam bem cuidadas, mérito de Miguel, mas a adega precisava de renovação urgente, e faltava capital para a vindima seguinte. Conversavam pouco no início. Miguel explicava tecnicamente, castas, podas, solos. Tomás anotava tudo no telemóvel, a mente de designer pensando já em rebranding, em turismo analógico, em mercados novos. Aos poucos, as barreiras caíam. Uma tarde, sob um sol abrasador, Miguel ofereceu-lhe água da cantil. Os dedos roçaram-se. Lembras-te quando fugíamos para o rio? Perguntou Miguel baixinho. Tomás sorriu, nostálgico. E nadávamos nus. Éramos tão livres. Miguel corou levemente. Depois tudo acabou. Tomás parou de andar. Não acabou por mim. Levei-te comigo todos os dias em Lisboa. Miguel olhou longamente. Eu fiquei aqui, preso. Achava que me tinhas abandonado. A mágoa era palpável. O teu pai ameaçou despedir o meu se eu tentasse contactar-te. Tive medo. Na vila próxima, Pinhão, os rumores corriam. O filho pródigo voltou. O Maricas. Tomás ouvia os sussurros no café, sentia os olhares. Uma noite, ao voltar da vila, 3 homens embriagados bloquearam-lhe o caminho. Então o menino da cidade grande veio salvar a quinta. Com que truques, hein? Um deles cuspiu-lhe aos pés. Tomás recuou, mas Miguel apareceu de repente, voz firme, deixem-no em paz. Os homens riram-se, mas recuaram perante o olhar duro do gerente. No carro de volta, Miguel tremia de raiva. Isto não mudou nada aqui. Tomás tocou-lhe o braço. Mas nós podemos mudar. Naquela noite, no celeiro onde outrora se beijaram, falaram até de madrugada. Miguel confessou que nunca amara ninguém depois dele. Tomás admitiu o mesmo. Beijaram-se sem fim, hesitantes, depois urgentes, um beijo cheio de 10 anos de saudade. Mas esperaram antes que fosse mais longe. Não aqui, disse Miguel. Não enquanto tudo estiver assim pendente. António descobriu-os dias depois. Viu-os sair juntos do celeiro ao amanhecer. A explosão veio à hora do almoço. Seu degenerado. Achas que podes voltar e corromper toda a gente? Gritou na sala de jantar. A mãe chorou. Tomás enfrentou-o. Corromper. Amar não é corrupção. António riu-se com desprezo. Vais perder. 1 ano. Nem 1 mês aguentas. Chamou o advogado para contestar o testamento, alegando coação do pai doente. Tomás começou a trabalhar furiosamente. Contactou antigos clientes em Lisboa, propôs um novo rótulo premium, ideias de enoturismo inclusivo. Precisava de aliados. Encontrou-o na prima Leonor, filha da tia que morrera jovem. Leonor, lésbica assumida, vivia no Porto e era jornalista. Chegou à quinta dias depois, abraçando Tomás com força. Ouvi tudo. Vim ajudar. A presença dela enfureceu António ainda mais, mas trouxe luz à casa. Leonor trouxe energia nova. Instalou-se na quinta e começou a documentar tudo para um possível artigo sobre tradição versus modernidade no Douro. Fotografava as vinhas, entrevistava trabalhadores. Muitos, em privado, confessavam admiração por Miguel e agora por Tomás, o menino que venceu na cidade.
Mas o preconceito permanecia forte. Uma noite, Leonor e Tomás conversavam no terraço. O António tem medo, disse ela. Medo de perder controlo. E medo de ser como tu. Tomás franziu o sobrolho. O quê? Leonor baixou a voz. Quando éramos adolescentes, ele namoriscava com um rapaz da escola. Depois reprimiu tudo. Casou-se depressa. Acho que te odeia porque te inveja a coragem. A revelação abalou Tomás. Começou a observar o irmão com outros olhos. António evitava Miguel sempre que possível, mas por vezes olhares fugidios traíam confusão. Entretanto, o romance entre Tomás e Miguel aprofundava-se em segredo. Passeios ao amanhecer, mãos dadas nas vinhas afastadas, conversas sobre o futuro. Miguel sonhava deixar a quinta se António vendesse, Tomás queria ficar e transformar o lugar num refúgio acolhedor para todos. Mas veio a primeira grande crise. A multinacional espanhola enviou representantes. Jantar formal na quinta, António anfitrião orgulhoso. Tomás foi obrigado a comparecer. Os espanhóis propuseram comprar já, pagando adiantado metade. António quase aceitou na hora. Tomás interveio. As vinhas têm potencial para triplicar o valor em 5 anos com gestão sustentável e turismo. Os homens riram-se. Turismo gay, talvez, gracejou um. O silêncio gelou. António corou, mas não defendeu o irmão. Na noite seguinte, Miguel encontrou Tomás chorando no rio. Não aguento mais esta humilhação. Miguel abraçou-o forte. Então vamos embora juntos. Tomás negou com a cabeça. Não. Vou lutar. Pelo legado. E por nós. Decidiram revelar o relacionamento à mãe. Dona Maria ouviu em silêncio, lágrimas nos olhos. Eu sabia, desde sempre. O vosso pai no fim, arrependeu-se. Mostrou uma carta que João escrevera semanas antes de morrer, nunca enviada. Nela, pedia perdão a Tomás, admitia que o medo da opinião alheia o cegara, e explicava a cláusula do testamento como tentativa tardia de reparação. Tomás leu a carta sob luz fraca, mãos tremendo. Ele mudou. A mãe assentiu. Via os teus sucessos nos jornais. Tinha orgulho, mas vergonha de admitir. A carta tornou-se o maior apoio emocional de Tomás. Guardou-a no peito. António, porém, intensificou a guerra. Contratou um detetive privado para provar a incompetência de Tomás. Descobriu o romance com Miguel e ameaçou despedi-lo. Escolhe, ele ou a quinta, disse a Tomás. O ultimato partiu algo dentro dele, confrontou António em privado. Porque me odeias tanto? António explodiu, mas no fim, voz quebrada. Porque tu foste embora e eu fiquei preso aqui, fingindo ser quem não sou. A confissão de António abriu uma fenda. Não amizade, mas trégua frágil. Não quer vender, admitiu ele numa noite de insônia, os dois sozinhos na adega. Mas não sei salvar isto sozinho. Tomás propôs parceria real. António hesitou, mas aceitou testar as ideias do irmão. Tomás lançou plano ousado, criar um vinho edição limitada, herança, com rótulo desenhado por ele, história familiar inclusiva, e lançar num evento de enoturismo no Porto. Convidou influenciadores, jornalistas, comunidade LGBT portuguesa. Leonor ajudou na divulgação. Miguel cuidou da produção, um vinho tinto reserva excepcional. Os preparativos foram frenéticos. A quinta ganhou vida, trabalhadores motivados, mãe sorrindo novamente. Tomás e Miguel viviam o amor abertamente dentro de casa, embora com cautela na vila. Pequenos gestos, um toque na mão à mesa, um beijo roubado na cozinha, enchiam-nos de felicidade há muito negada. Mas o preconceito atacou forte. Alguém vandalizou a entrada da quinta, palavras, fora aberrações, pintadas a vermelho. António enfureceu-se mais que todos. Pela primeira vez, defendeu publicamente o irmão na vila. Quem tocar na minha família responde-me a mim. A atitude surpreendeu todos. O detetive contratado por António antes da trégua trouxe fotos comprometedoras de Tomás e Miguel. António, em vez de usar, queimou-as. Não preciso disso. Quero que ele prove o valor na prática. Mudança lenta, mas real. Chegou o dia do lançamento no Porto. Evento elegante numa adega histórica.
Convidados ilustres, imprensa, comunidade LGBT vibrante. Tomás discursou, voz firme, este vinho nasce da dor e da reconciliação. Da coragem de ser quem somos. Apresentou Miguel como o coração da quinta. Aplausos emocionados. Vendas esgotaram em horas. Jornais destacaram, renascimento inclusivo no Douro. António assistiu tudo de longe, olhos úmidos. Na volta, no carro, disse baixinho, talvez o pai tivesse razão em dar-te uma chance. Tomás sorriu, coração cheio. Mas o destino reservava ainda uma reviravolta. O Dr. Mendes telefonou, descobrira que a multinacional subornara um funcionário antigo para sabotar as vinhas com pragas. Provas concretas. António explodiu de raiva, não pela quinta, mas pela traição à tradição familiar. Unidos, irmãos denunciaram a empresa. Escândalo noticioso protegeu a quinta para sempre. Com a ameaça externa afastada, a quinta respirava alívio. Dívidas reduzidas pelo sucesso do lançamento, futuro assegurado. Tomás cumpria a cláusula com meses de antecedência. Mas o maior desafio era interno, curar feridas profundas. Miguel, porém, começou a retrair-se. Noites em que evitava o toque de Tomás, olhares distantes. O que se passa? Perguntou Tomás uma madrugada. Miguel sentou-se na cama, voz baixa. Tenho medo que, agora que conseguiste o que querias, voltes para Lisboa. Eu não suporto perder-te outra vez. Tomás abraçou-o forte. Nunca mais te deixo. Esta é a nossa casa agora. Para provar, Tomás pediu Miguel em namoro oficial perante a família. Jantar especial, mãe, António, Leonor. Quer viver aqui, com Miguel, e gerir a quinta juntos. Silêncio. Depois a mãe sorriu, era o que o teu pai desejaria no fim. António ergueu o copo, à saúde da família toda. Palavras custaram-lhe, mas eram sinceras. Leonor trouxe a namorada, Ana, arquiteta, que propôs projeto de expansão, casas de turismo sustentáveis, espaços acolhedores para casais do mesmo sexo, retiros de bem-estar. A quinta tornar-se-ia pioneira no Douro inclusivo. António, surpreendentemente, aprovou. Mas o passado bateu à porta. Uma carta anónima chegou para Miguel, fotos antigas dele e Tomás adolescentes, tiradas escondido. Ameaça de exposição na Vila Conservadora. Se não convencerem Tomás a sair, publicamos tudo. Pânico. Miguel quis sacrificar-se, eu demito-me e vou embora. Tomás recusou. Investigaram juntos e descobriram o autor, o ex-marido ciumento da mulher com quem Miguel casara brevemente, anos atrás. Confronto tenso na vila. O homem, bêbado, gritou insultos. António apareceu, defendeu-os com firmeza inesperada, basta. Estas pessoas são a minha família. A vila, vendo o herdeiro tradicional tomar partido, começou a calar-se. Mudança lenta, mas visível. Na vindima seguinte, toda a quinta trabalhou unida. Risos, cantares, mãos sujas de mosto. Tomás e Miguel dançaram à noite ao som de fado, sob luzes penduradas nas pergolas. Beijo longo, aplaudido por trabalhadores e família. Pela primeira vez, sentiam-se em casa. Um ano depois, a Quinta das Videiras florescia como nunca. Novo rótulo, herança reconquistada, ganhara prémios internacionais. Turismo explodira, casais de todo o mundo, muitos LGBT, escolhiam o Douro pela história de superação que Leonor publicara no artigo viral. Tomás e Miguel viviam abertamente. Casaram-se numa cerimónia íntima nas vinhas, ao pôr do sol, com mãe, António, Leonor e Ana como testemunhas. António fez o discurso, perdi 10 anos com medo e orgulho. Hoje ganho um irmão e um cunhado. Aprendi que família é quem escolhemos amar. Lágrimas correram. A mãe entregou a Tomás o anel do avô. O teu pai queria que ficasse contigo. Na carta queimada pelo tempo, mas guardada na memória, João escrevera: perdoa-me, filho. O amor não tem culpa. António encontrou coragem própria. Começou terapia no Porto, aceitou lentamente a atração reprimida por um homem, o jovem enólogo contratado. Passos tímidos, mas reais. A Quinta tornou-se espaço de cura para todos. Numa tarde calma,
Tomás e Miguel sentaram-se no mesmo terraço onde tudo recomeçara. Vinho novo nas taças, mãos entrelaçadas. Conseguimos, murmurou Miguel. Tomás beijou-lhe a testa. Não só a quinta. Conseguimos nós. O sol mergulhava no Douro, dourando as vinhas. O legado, outrora proibido, tornara-se ponte. Amor vencera preconceito, mal-entendido dera lugar à compreensão, dor transformara-se em força. A família, ampliada e reconstruída, olhava o futuro sem medo. E assim, no coração do Douro, nasceu uma história que o vento levaria rio abaixo, de coragem, redenção e amor que nenhum preconceito conseguirá jamais expulsar.